Bom dia, meus irmãos. Graças ao nosso Deus, estamos retornando à nossa congregação com a alegria de poder mais uma vez estar na casa do Senhor, poder glorificar o nome do nosso Deus e que assim possa ser neste domingo, onde nós sabemos que é o dia do Senhor, dia separado na semana, todo dia é dia do Senhor, mas o domingo é o dia que o povo se reúne para glorificar, exaltar esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Com alegria de estar aqui mais uma vez, de rever os irmãos, fazia muito tempo que a gente não via. O Gabriel, né, Gabriel? Graças a Deus, o Gabriel foi conosco, a irmã Quitéria também. Os irmãos também já tem umas 2 semanas, né, que estavam lá de quarentena. Não estou conseguindo ligar isso aqui. O computador meu está precisando. Está precisando de junta, né? Juntar tudo e jogar fora, meu Deus. Está precisando de junta. Olha, é muito bom, irmãos, estarmos aqui nessa manhã para glorificar o nome de Deus. Deus tem feito tanto por nós, né? E o mínimo que nós podemos fazer é nos disponibilizar para a obra que Ele tem para cada um de nós. E nós sempre lembramos que neste tempo Ele nos deu essa responsabilidade de aqui nesta cidade, neste local, estarmos cultuando o nome do nosso Deus. Então, graças a Deus por isso, pela oportunidade, pelo privilégio, né? Sempre devemos lembrar que é um privilégio para nós estarmos na casa do Senhor, porque quantas pessoas gostariam de aqui estar, por algum motivo não podem. Então, nós somos privilegiados por ter uma congregação onde nós podemos nos reunir, onde podemos cultuar o nome do nosso Deus. Então a graça e a honra sempre serão dadas a Ele, e tenho certeza que Ele também se agrada em ver o seu povo reunido para glorificar o teu nome. Isso é importante enquanto nós aqui estivermos neste mundo, tomarmos essa posição de nos reunirmos, nos ajuntarmos como igreja do Senhor, como povo separado, para a obra que Ele tem para cada um de nós. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado por nos permitir aqui estar nesta manhã, Deus, para, como igreja do Senhor, Pai, glorificar e bendizer o teu santo nome, Deus. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, pelo levantar, pelo despertar de mais uma manhã, pela noite de sono, Deus. Agradecidos somos, Pai, pelo alimento que o Senhor já nos concedeu nesta manhã. Agradecidos somos pelo ar que respiramos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido longânimo para conosco, o Senhor tem sido misericordioso, Pai, e ao Senhor sempre nós daremos a honra, Pai. Ó Deus, nós também queremos agradecer pela semana, mesmo que passemos talvez por algumas tribulações, por algumas dificuldades, mas lá esteja o Senhor nos conduzindo, nos orientando, nos abençoando, cuidando de nós, Pai. Obrigado também, Deus, por cada irmão que se encontra aqui nesta manhã, cada família aqui representada, Deus, que o Senhor, na tua infinita misericórdia e bondade, possa continuar nos abençoando, nos orientando, nos ajudando, Deus, a vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades, para que possamos, Pai, fazer o que o Senhor tem para cada um de nós, Deus.
Queremos agradecer ao Senhor pelos irmãos que estamos revendo, Pai. Agradecer ao Senhor pela boa viagem que o irmão Jonas e a irmã Ruth fizeram ontem. Glórias sejam dadas ao Senhor por essas vidas, que tem sempre estado aqui conosco, nos ajudando nesta obra, Pai. Também a alegria de rever o nosso irmão Gabriel, também a nossa irmã Quitéria, de rever também o irmão Luteia, Fernanda, a Manuela, graças ao Senhor já estão 100%, ou quase isso, mas sempre tenho certeza que eles têm dado glórias ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um deles, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Peço ao Senhor também pelos irmãos e amigos que estão conosco pela internet, Pai, cada lar também representado, que lá esteja, Deus, o Senhor cuidando, abençoando, protegendo. Também aqueles irmãos que não estão conosco aqui nesta manhã, o motivo o Senhor conhece de cada um deles, Pai. Pedimos as mais ricas bênçãos para eles também, Deus, para as suas famílias, para a sua vida, Deus, e que eles possam cada vez mais fortalecer a tua fé em Cristo e sentir, Pai, o desejo de estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, pela existência dessa tua congregação. Obrigado, Deus, por permitir, neste tempo de nossas vidas, trabalhar na obra do Senhor, o serviço que o Senhor nos comissionou a fazer, Pai, que nós possamos ser dignos de fazê-lo conforme a tua vontade, Deus. Pai, nós colocamos também todas as demais igrejas que se reúnem nesta manhã para glorificar e exaltar o teu nome, que lá esteja o teu Santo Espírito também orientando-os para que eles possam fazer conforme a tua vontade, Deus. Em especial nós pedimos pela nossa igreja em Volta Redonda, e também da mesma forma, assim o seja, Pai, e que nós aqui, Deus, nos ajude, nos abençoe, para que possamos fazer um culto, estudo da tua bendita palavra, Deus, conforme o teu querer, a tua vontade, Pai. Muito obrigado. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos estar cantando 162, o cantor cristão. 162. Esqueci a parte do 162. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar sem orar, ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor,
sem cessar vigiar, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, Senhora. Agora o 239. 239. É a luz do céu. Devemos deixar que a luz do céu brilhe em nosso viver. 239. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar, que a alegria dá ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar.
Amém. Que nós possamos deixar a luz do céu entrar, que é Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo para nos tirar das trevas, da escuridão, para nos dar a vida e nos dar a vida em abundância. Glórias ao nosso Deus. Vamos ainda mais um momento de oração, meus irmãos. Momento que nós vamos interceder a Deus por alguns pedidos que nós temos recebido, colocar diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que continue abençoando a nossa igreja, né, meus irmãos, das decisões, dos projetos, dos nossos sonhos, que tudo seja direcionado pelo nosso Deus, para que Ele nos conduza naquilo que Ele tem para nós nesta igreja. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que ainda estão em dificuldade de estar na casa do Senhor. Motivos são diversos e o Senhor bem conhece cada um deles. Vamos continuar orando pelo nosso irmão João, pela nossa irmã Cecília, também pelo nosso irmão Marcos e os demais irmãos também que carecem das nossas orações. Vamos lembrar, meus irmãos, do fim dessa pandemia. Vamos sempre continuar orando para que Deus, em sua infinita misericórdia, possa nos livrar dessa situação o mais breve possível. Já estamos aí quase um ano passando por isso, né, meus irmãos? Mas, graças ao Senhor, até aqui Ele tem nos ajudado e que assim possa continuar sendo, nos livrando dessa enfermidade e logo, logo nós possamos tomar essa vacina. Que ela não demore para nós, né, meus irmãos? Eu vi até uma ilustração engraçada essa semana. Tinha um jovem na fila, assim, vários idosos para tomar a vacina, e o jovem, né? Aí o idoso virou para o jovem e falou: mas não é a sua vez ainda não, o que você está fazendo aí na fila? Ah, mas até chegar a minha vez já estou apto a tomar. Quer dizer, as pessoas acabam brincando, mas de certa forma é uma verdade, né, irmãos? Que tem sido muito demorado e a gente sabe mais ou menos o porquê. Por causa dessas brigas que tem entre os nossos políticos, que infelizmente atrasa o nosso país em tudo. Vamos também continuar orando, irmãos, pela economia do nosso país. Todo dia que eu vejo aqui esse imposto, a gasolina e o álcool é um preço. Está aumentando assim, né? Esses dias mesmo estava 3,20 alguma coisa, agora está 3,70, eu acho, né? Então, assim, está um absurdo, irmãos. O preço está aumentando demais. Você vai no mercado, as coisas também, os alimentos básicos da mesa do brasileiro têm aumentado muito. Vamos clamar ao nosso Deus para que Ele abençoe a nossa economia, para que essas coisas se abaixem, né? Porque daqui a pouquinho não vai ter nem condições mais de ter nem um arroz e um feijão em casa mais, e continuar dessa forma. Mas Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Nós podemos e devemos continuar acreditando no nosso Deus. Também lembramos aqui, meus irmãos, lá do Alexandre, um jovem aqui de Lima Duarte, um moço, eu não conheço, né? Parente do Dudu, que tem passado por uma dificuldade bem grande, né? A família também, vamos continuar orando por ele. Também pelo nosso irmão lá de Volta Redonda, o esposo da irmã Ruth, que está aguardando uma cirurgia também, o Zé Moreira. Vamos continuar orando por ele também. Pela nossa irmã Cida, lá no Madejo. E se eu esqueci alguém, a Fernanda depois vai me lembrar. Vamos agradecer, né, irmãos, a viagem dos irmãos mais uma vez, agradecer mais uma vez os irmãos poderem estar aqui conosco, glórias sejam dadas ao Senhor. E deixe os irmãos à vontade, se quiserem fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos, um momento de fazê-los, irmãos. Duas famílias lutadas no Duarte, pessoas tão jovens. Essa semana. Vamos orar. Mais um jovem. Vamos orar. Para o consolo da família, né?
Também agradecer pela família Luquene, posso falar assim, né? Que graças a Deus já estão todos curados aí da gripe, são todos filhos para a glória do Senhor. Também alegria mais uma vez de rever aqui os irmãos Quitério e o Gabriel. Morar lá pela Rafaela também, né? Está lá com a onde mesmo? Maceió? Terrinha ruim, né? Maceió. Para não dizer o contrário, né? O Nordeste brasileiro é bonito, né? O Nordeste brasileiro é bonito. Vamos orar por ela também, né? Que ela esteja bem. Agradecer por ter estado conosco dele. Também pela terceiro ano da congregação. Amém. E também pela idade do pastor que está lá hoje. Amém. Amém. Alguém mais, irmão? Vamos pedir pelos jovens, né? Pelo tráfico, que Deus abençoe os nossos famílias, pela família do Maicon, né? Pela perda dele, um jovem de 17 anos, e pelas pessoas que estão em depressão, tristes, angustiadas, muitas sentindo dores, né? Sem saber quais são, mas que o Senhor venha, a Espírito Santo de Deus, trabalhar nesses corações. Amém. Vamos lembrar também das pessoas que estão infectadas com esse vírus, né, irmão? Lembro aqui lá do nosso irmão pastor Gerson, lá de Volta Redonda também, da sua esposa, que estão acometidos do vírus, que Deus os abençoe e os cure. Fernando Brandão também. O Fernando Brandão e a sua família também está passando por essa dificuldade. Algo mais, irmãos? Amém. Da mesma forma, sentindo falta dos irmãos sempre. Amém, irmãos? Irmão Domingos. Só agradecer, né? Graças a Deus, né, irmão? Eu vou pedir, Fernanda, nos leve nessa oração de intercessão. Santíssimo Deus, Pai, nós primeiramente agradecemos ao Senhor o privilégio de aqui estarmos, pela manhã que o Senhor nos concede, pela noite de sono que o Senhor nos deu, ó Pai. Muito obrigado, Pai, porque as suas misericórdias, ela tem se renovado na face desta terra. Colocamos, ó Deus, o teu altar de graça com a igreja, pedindo ao Senhor que nos aviva a cada dia mais. Tira, Pai, do nosso coração toda ansiedade, todo medo, toda dificuldade, Pai, que às vezes nós a encontramos, e que o Senhor a transforme em paz, paciência, longanimidade, bem-aventuranças, vinda dos altos céus. Que nós possamos continuar crendo e entendendo que o Senhor tem o controle de tudo, e no tempo do Senhor, ó Pai, isso tudo irá passar. Nós venhamos sempre estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, para termos a confiança e a certeza, ó Pai, de que o Senhor é conosco em todos os momentos. Ó Pai de amor e de bondade, nós colocamos os pedidos externados aqui no teu altar de graças, pedindo ao Senhor que seja com cada um, ó Pai, para aquelas famílias que porventura se encontram lotadas, que lá esteja o Senhor enviando o teu socorro, enviando, ó Pai, o teu consolo, vindo dos altos céus. As pessoas que porventura estejam doentes, Pai, seja pelo vírus ou não, o Senhor possa da mesma forma estar curando, levando a restauração, levando a cura física, Deus, mas também a espiritual, Pai. Ó Santo Deus, clamamos pelos jovens, pelas pessoas em situação de rua, pelas pessoas que se encontram, ó Pai, nos orfanatos, nos abrigos, nos albergues. Ó Pai, que o Espírito Santo as envolva, as aqueça, e que elas venham se sentir seguras e amparadas pelas mãos santas do Senhor. Nós agradecemos pelos teus feitos, pela tua bondade, ó Pai, pelo teu grande amor para conosco, de um dia que nos atraído para a tua maravilhosa luz, e por aqui nós estamos, ó Pai, caminhando, completando 3 anos, que o Senhor continue reanimando a fé em nossos corações, de forma que nós estejamos sensíveis à voz do Senhor, a obedecer e a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e para a igreja. Da mesma forma, Pai, nós também agradecemos pela Igreja Batista Monte Moriá, pela vida do pastor Celso,
proteção, da tua graça, Deus. Rendemos graças também pela vida da Ruth, do Jonas, Pai. O Senhor continue nos abençoando, nos agraciando com a tua presença e tudo que nós fizermos, Deus, seja sempre para engrandecer, louvar e exaltar o teu santo nome. Amém. Ó Pai, mais uma vez nós falamos pelas nossas autoridades. O Senhor as abençoe, ó Pai, nas decisões a serem tomadas, nos recursos a serem deliberados, ó Pai, que possam verdadeiramente chegar. Que não haja, ó Deus, nenhum tipo de desvio ou nenhum tipo de benefício próprio, mas que sim, eles possam priorizar, ó Deus, vidas humanas, Senhor. Que o seu amor, ó Pai, inunde esses corações e que eles venham ser transformados para a glória do teu nome. Clamamos ainda, Pai, para as pessoas que se encontram aflitas, desesperadas, pais, sem um rumo, ó Deus, para esteja o Senhor nestes corações, com o teu Espírito Santo, as aquecendo, tirando, ó Pai, tudo que não provenha do Senhor, aquietando-as em Cristo Jesus, que elas venham enxergar, ó Pai, que no Senhor tudo há solução. É o que nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Quero convidar os irmãos para abrirmos a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler os versículos 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. Assim diz a palavra do nosso Deus. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Amém, meus irmãos? Podem se sentar. É um texto que fala aqui para nós, meus irmãos, muita sabedoria há nesse texto, e que nós devemos olhar para esse texto, meus irmãos, e olhar para nós também neste tempo, pois ele nos conduz a um conselho muito importante, que é dar honras e glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, todos nós sabemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é pela graça e pela misericórdia do Senhor. E aqui Moisés está falando, meus irmãos, uma coisa muito importante que ele estava dizendo para aquele povo, dizendo para nós neste tempo, que a honra, a glória, seja o mínimo, a coisa mais, talvez, insignificante aos nossos olhos que estamos fazendo. Nós devemos dar a glória ao nosso Deus. Nós devemos dar a honra ao nosso Deus. Porque se não for da vontade do Senhor, meus irmãos, se não for a permissão do Senhor, nós não conseguimos fazer nada nessa vida. O simples fato de nós abrirmos os nossos olhos pela manhã é graça do Senhor em nossas vidas. Então eu vejo nesses dois versículos, meus irmãos, uma sabedoria enorme e um conselho maravilhoso para nós, principalmente, meus irmãos, nesse tempo onde nós temos visto aí tanta arrogância, tanta vaidade, onde as pessoas acham que tudo que elas fazem é porque elas têm o poder para isso, que elas têm tirado do braço delas. Não podemos esquecer, meus irmãos, que as pessoas estudam, que as pessoas
se aperfeiçoam naquelas atividades que eles se propõem a fazer. Isso é louvado, isso é importante. Que as pessoas fazem os seus planos, os seus projetos, pessoas que administram bem os seus recursos, os recursos que Deus deixa estar com eles. Então isso também é bom a gente ressaltar. Mas nada disso acontece se Deus não permitir. Eu posso estudar, posso chegar lá num doutorado que for, ser um doutor em alguma coisa, mas se não for por Deus, eu não chego lá. Então, quando ele diz aqui, meus irmãos, e a gente precisa tirar isso como ensinamento para nós, na nossa vida, não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço que me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor, que é Ele que te dá a força. Quão bom seria, meus irmãos, se todos os seres humanos reconhecessem isso para a sua vida, para aquilo que eles fazem. Quantas coisas ruins deixariam de acontecer? Se nós observarmos, meus irmãos, falando aqui do nosso país, na questão da nossa política, se os nossos governantes observarem apenas esse versículo 17 aqui, as coisas mudariam muito. Porque a gente observa lá que tudo de esquisito que acontece no nosso país é porque cada um quer ser melhor do que o outro, cada um quer mostrar que tem mais poder do que o outro, cada um quer mostrar que tem mais dinheiro do que o outro, e assim sucessivamente. E quando as pessoas se prostram diante de Deus, reconhecem a sua insignificância, reconhecem que são pequenos, as coisas mudariam de figura, mudariam de situação. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que tudo que nós temos e tudo que nós somos é do nosso Deus. Ele permite que nós administremos. Ele permite, passa em nossas mãos para que nós possamos administrar da melhor forma possível. Mas sempre nós devemos lembrar que é concedido por Deus, que é dado por Deus a nós. Então Moisés, meus irmãos, estava ensinando lá aquele povo nessa questão. E eu vejo que nós hoje, falando um pouquinho agora nós também de igreja, meus irmãos, que como seria importante também que nós, igreja, entendêssemos este versículo aqui na íntegra e praticasse ele na íntegra. Que Deus é a fonte de todas as coisas. Porque a gente tem observado, meus amados irmãos, que as igrejas, muitas igrejas têm passado por grandes dificuldades, porque muitas vezes ela esquece que a igreja de Jesus é um querendo ser maior do que o outro, é um líder querendo mostrar que é melhor do que o outro. Haja vista, meus irmãos, que denominações diversas que nós temos e que os homens que criaram isso, porque a igreja é uma só, que é a igreja de Jesus, e há sempre aquela: ah não, a minha denominação é melhor, a minha é isso, a minha é aquilo, a outra é pior. E acaba não tendo, talvez, meus irmãos, uma união das igrejas para o bem comum, principalmente para o objetivo maior, que é levar Jesus às pessoas. E dentro das próprias igrejas, meus irmãos, aí a gente vamos falar de nós, batistas, a gente observa também que há muito ego dentro das igrejas. E tem muita coisa que acontece dentro das igrejas, e vamos comentar aqui nós, batistas, que a igreja talvez não anda, a igreja talvez não
consegue fazer aquilo que precisa ser feito, porque ela fica estagnada em resolver problemas internos da sua membresia. Coisas que talvez você teria tempo para ir lá fora evangelizar mais, levar os irmãos para mostrar ao povo a importância da salvação. Esse tempo talvez delegasse para amenizar possíveis brigas, possíveis desavenças entre irmãos, entre situações que acontecem. E se nós, crentes em Cristo Jesus, se nós realmente lembrássemos disso aqui, meus irmãos, que a força não vem do nosso braço, e dá honra sempre a Deus. Mas essa noite lá na minha igreja não tive oportunidade de cantar, também não volto lá mais tão cedo. Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí a igreja fica... Se as pessoas observassem e falassem, né? Não, mas isso é coisa de Deus, isso é provisão de Deus. Não vai ser hoje, mas vai ser semana que vem. O importante é o todo. O importante é a igreja ser edificada, é a igreja continuar caminhando. Mas muitas vezes acontece o contrário, irmãos. E isso tem, às vezes, atrasado a obra de Deus por causa de coisas que não deveriam acontecer dentro de uma igreja. Mas acontece, e eu creio que são coisas que difíceis de serem resolvidas, que podem continuar acontecendo. Então nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria para lidar com essas questões, com essas situações, para que nós, crentes, firmados na fé em Cristo Jesus, possamos sempre lembrar que é Deus, é Jesus Cristo o dono da igreja. E é Ele que tem o direcionamento para todos nós. Tá certo, irmão? Nós somos falhos, somos pecadores, às vezes nós deixamos a nossa carne falar mais alto, mas nós precisamos trabalhar isso em nós, como igreja. Não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja como um todo, da igreja em geral, onde nós observamos que há muitas coisas que acontecem porque as pessoas não lembram disso aqui. A minha força, a fortaleza do meu braço adquiriram este poder. Antes te lembre do Senhor, que é Ele que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu conserto. Então é Ele. Quando a gente crê que é uma igreja cristocêntrica, é uma igreja que está debaixo da autoridade de Cristo, nós precisamos lembrar disso. Não, mas aconteceu isso porque eu creio que é a vontade do Senhor. Lógico, irmão, somos falhos, somos, como eu disse, às vezes as decisões que um toma, o outro toma, nem sempre vem de Deus, mas nós precisamos ter a maturidade cristã para entender que todos somos falhos. Desde que não seja uma coisa assim premeditada, querendo mesmo que aconteça aquilo lá para talvez magoar alguém, para derrubar alguém, enfim. Mas na maioria das vezes não. O que acontece é porque nós somos falhos mesmo, erramos, e muitas vezes não foi porque nós queremos errar, porque faz parte da nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós temos maturidade cristã para lidar com essas coisas, a gente vai trabalhando isso. Não é à toa que a igreja é chamada Hospital de Almas, onde nós entramos doentes para sermos curados, e precisamos trabalhar isso em nós. E para finalizar, meus irmãos, nós precisamos reconhecer, isso é muito importante, meus irmãos, reconhecer a nossa total dependência de Deus. Todas as coisas vêm do Deus, tudo é dele, tudo é para Ele. Então, quando nós temos essa atitude, meus irmãos, de dar tudo, dar glórias a Deus, de saber que tudo é dele, nós passamos bem por essas situações que acontecem, seja na igreja, seja na sociedade, seja na nossa família, aonde quer que nós andemos, nós vamos lembrar disso. Não, mas Deus me deu essa sabedoria e eu vou
lidar com essa situação da melhor forma possível. E assim a gente vai continuar progredindo, andando, caminhando conforme a vontade do Senhor. Eu quero ainda ler aí os versículos, eu acho que os 19 e 20 desse mesmo capítulo, que diz assim, irmãos: será, porém, que, se qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então, em tempos, meus irmãos, todo o tempo nós precisamos lembrar aqui: se porém, e se de qualquer sorte de esqueceres do Senhor, e de ouvires a outros deuses, e os servires, certamente perecereis. Então nós precisamos dar ênfase sempre, meus irmãos, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós. Porque Ele é bem claro aqui quando Ele diz para nós: hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então nós precisamos, irmãos, pedir a sabedoria vinda de Deus, para que nessas situações que nós falamos aqui, possamos passar bem por isso. Entender que o outro também é um pecador, que o outro também é falho, que o outro também merece das misericórdias e da graça do Senhor. É aquela questão, né? Quão bom seria se todos se colocassem no lugar do outro, quantas coisas ruins seriam evitadas. Né? Ah, mas ele errou, mas por que ele errou? Vamos, se eu estivesse no lugar dele, o que eu teria feito? Talvez eu agiria diferente, ao invés de ficar julgando, de ficar falando coisas erradas. Então esse texto aqui também mostra para nós, irmãos, que nós precisamos obedecer a Deus em todos os momentos. Porque uma das coisas mais difíceis que tem, meus irmãos, para nós crentes, vou falar de nós crentes, porque quem não é já não obedece mesmo, né? É obedecer à vontade do Senhor. Às vezes nós damos muita ênfase à nossa carne, aos nossos desejos, que talvez até muito mais difícil do que obedecer à vontade de Deus. Então, quando nós nos colocamos diante dessa situação, não dando ouvido a outros deuses, e aqui os irmãos conhecem bem, né? Outros deuses, nós não estamos falando de deuses, de barro, de céu, não, qualquer coisa que nós colocamos em detrimento ao Senhor, seja a televisão, seja a internet, seja a nossa casa, seja o que for que nós colocamos na frente de Deus, nós estamos fazendo algo que desagrada ao Senhor. Então que Deus, meus irmãos, nos abençoe, para que nós possamos continuar prosseguindo neste mundo, mas sempre lembrando dessas duas questões, irmãos. Primeiro, que a minha força e a minha fortaleza vem de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Ele apenas deixa passar por minhas mãos para que eu administre. Porque na hora que eu partir deste mundo, eu não vou levar nada. E dar sempre a honra ao nosso Deus. Isso é muito importante e extremamente necessário para nós, para que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus, é lembrar que tudo pertence ao Senhor. Talvez Deus deixe passar determinadas situações de nossas vidas, irmãos, até para testar a nossa fidelidade. Porque talvez nós temos lá, eu vou dar um exemplo aqui para ficar melhor entendimento, talvez nós temos lá o nosso guarda-roupa abarrotado de coisas que não está nem cabendo mais, e tem muitas roupas lá que a gente não usa faz tempo,
Talvez Deus deixou que a gente enchesse aquele guarda-roupa justamente para que agora, em determinado momento, a gente olhasse para ele. Quantas pessoas devem estar precisando de uma camisa dessa, de uma calça? Quantas pessoas que poderiam estar usando essa roupa, está aqui parada, sem serventia, está só enchendo o guarda-roupa? Então é uma coisa também que mexe conosco quando nós lembramos que tudo isso aí é de Deus. Talvez Ele deixa passar nas nossas mãos para testar a nossa obediência e a nossa fidelidade. E segundo, irmãos, o primeiro é lembrar que a força, o poder, tudo pertence ao Senhor. E segundo, a importância de nós obedecermos ao Senhor, de nós não darmos ouvidos a outros deuses. E aí outro Deus, eu repito, é qualquer coisa que nós colocamos diante do Senhor. E neste tempo, meus irmãos, nós não podemos esquecer que muitas vezes nós temos deixado a nossa congregação porque preferimos ficar em outras coisas, fazer outras coisas, ficarmos em casa e talvez em outras atividades em detrimento de estar na casa de Deus. Então, que nós possamos pensar sobre isso, irmão, colocar em prática, observar o que a palavra de Deus nos ensina, e a palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? E ela responde todas as nossas perguntas. Mesmo Deus não ter revelado tudo aquilo para nós, mas Ele revelou tudo aquilo que nós precisamos saber. Não há nada na Bíblia que nós não tira as nossas dúvidas. É só nós buscarmos e o Espírito Santo de Deus, através da Tua palavra, vai nos mostrar aquilo que nós precisamos fazer. Amém, meus irmãos? Então vamos prosseguir, continuar firmados, juntos, sabedores que Deus merece toda a honra, todo o louvor e toda a nossa adoração. Então agora nós vamos fazer o estudo da nossa EBD, meus irmãos, celebrando cada etapa vencida. Um estudo também maravilhoso que nós vamos aprender aqui essa manhã, irmãos. E nós precisamos mesmo, né, irmãos? E quando a gente vê esse texto, a gente lembra de as pessoas que constroem obras, né? Eu estava lendo isso aqui e quando eu vejo aquela obra ali que o irmão Agildo fez ali, a gente lembra que ali a gente praticamente acompanhou a construção toda daquele prédio ali e cada etapa foi vencida e precisa ser celebrada. Então que Deus nos ajude a esse entendimento e que eu passo a palavra para o... Vai dar para fazer, irmão? Eu fui óculos. Mas dá De você, para fazer? Dá? Então que o nosso irmão vai nos conduzir nessa palavra, nesse estudo, com certeza será bênção para nós. bom dia. Pega a amarelinha aqui, ó. Tá ligado, hein? Tá amarelo sobrando aqui. Amarelo aqui. Bom dia, irmãos. Hoje eu vou provar um pouquinho da minha limitação, né? Que é a falta do óculos. Mas, isso aqui é ditado, né? Nós perdemos os dentes e o Senhor aumenta a goela, né? Que a gente fala por aqui com o mineiro, né? Então, não sei por que razão eu esqueci esse óculos. Eu acho que tudo isso a gente tem que tirar lições de aprendizagem, né? E hoje então nós vamos fazer uma verdadeira escola dominical, né? Que não é somente eu falando, mas é
todos participando, né? Então, vou contar com a colaboração dos irmãos, né? Para que a gente possa caminharmos juntos, né? Eu esqueci, além do óculos, eu esqueci o pequeno esforço que eu faço, né? Os nossos irmãozinhos avivados dizem que é sermão e estudo enlatado, é pré-fabricado, não sei mais o que, né? Então, além de eu esquecer o óculos, eu esqueci também o esforço que eu havia feito na lição. Eu não estava assim, em condições de estar aqui nesta manhã, mas eu percebi uma leve melhora à tarde, aí eu passei uma mensagem para o pastor, falei, olha, pastor, se der eu posso ir participar, né, com os irmãos da lição de número 5, né, nesta manhã. Graças a Deus que eu já estou um pouquinho melhor. Quero dizer para meus irmãos que não é nada grave, é simplesmente percebo que é um aumento da ansiedade, né? Então aí aparece com carga intestinal, estado febril. Ontem eu fiquei até preocupado, deve ser o bichinho 19, porque senti um pouquinho de falta de ar e estava sentindo cheio. Mas graças a Deus depois tudo voltou ao normal, né? Nós estamos falando, irmãos, de desafios, né? Estamos falando de desafios, estamos falando de bases, estamos falando de escolhas, estamos falando de estudo, estamos falando de vários, digamos assim, não sei se poderia dizer, ingredientes que possa ajudar a nossa caminhada de fé. Alguém abra para mim um texto e leia para mim Esdras 6, o verso 13 e 16. Hoje leitura não dá para mim, tá, irmão? Eu vou só fazer os comentários. Os irmãos vão cooperar, né? Participar comigo através dessas leituras. Hoje a Bíblia e o cantor cristão veio passear na igreja comigo, né? A sorte que o irmão Jonas escolheu 2 hinos que eu sabia de cor, senão não teria nem cantado, né? Esdras 6, 16, 13 e 16. O título da lição hoje é Celebrando Cada Etapa. Então nós já vimos aí passar os desafios, lançar as bases, não perder o foco, escolher as pessoas certas, né? E hoje nós estamos na lição 5. Fernanda, faltou isso, né? A Fernanda que é a cooperadora da igreja, tá, gente? Ela que imprime as lições. Foi até a 4, né? Aí a 5, hoje eu já fiz lição lá, né? Se você puder depois fazer a gentileza, tá? A gente agradece, tá? A impressão do material, tá? Então, celebrando cada etapa é a lição de hoje. É muito interessante, né, irmãos? Quem já construiu aqui, né? Sabe como que é interessante, né? Obedecer as etapas. Nós que não temos o poder aquisitivo assim, né? Alto, né? Isso aí é comum nas nossas obras, né? Cada dia a gente faz um pouquinho, né? Cada dia a gente coloca a massa, coloca o piso, depois vem as janelas, depois vem a pintura, né? Às vezes fica sem acabar por fora, né? Na minha casa ficou sem acabar por fora, acho que 5 ou 6 anos, né? Depois que eu tomei providência de terminar, né? Assim é a nossa vida também, né? E cada etapa da nossa vida, gente, deve ser celebrada com alegria, né? Cada dia nós estamos vivendo uma nova etapa. E muitas vezes essa etapa que nós estamos vivendo não é de construção, mas é de desconstrução, né? Há um momento na nossa vida que nós vivemos a etapa da construção, depois da desconstrução, né? Então nós, enquanto seres humanos, nós estamos vivendo a etapa das desconstruções, né? O fato de eu estar sentindo aqui ter dificuldade já é uma desconstrução das etapas que eu estou vivendo, né? Daqui uns dias eu já tenho que ter aí, quem sabe uma bengalinha para caminhar, quem sabe alguém daqui uns tempos para me parar, que são etapas que nós estamos desconstruindo. Assim como nós construímos etapas e celebramos essas etapas construídas, nós também temos que aprender de Deus, né? A celebrarmos também as etapas desconstruídas, né? Enquanto o irmão Jonas estava
conduzindo os cânticos aqui, eu estava lembrando de uma mensagem que eu li do pastor Batista mesmo. Ele era um exímio evangelista, né, pregador da palavra de Deus, e literalmente ele perdeu a vista depois, né? E com os textos que ele sabia de cor, a vida para ele não mudou, né? Ele era capaz de pregar um sermão, de dar um estudo com os textos que ele tinha de cor da Bíblia, né? Eu não tenho ainda esse poder, né? Mas nós temos que construirmos isso na nossa vida, né? Para que quando as limitações chegam, né? Quando nós começarmos a desconstruir as etapas, né? Assim nós tivemos também dando continuidade à nossa vida cristã. A nossa vida cristã, irmãos, ela só termina em dois momentos: ou com a nossa partida desse mundo, ou com a volta de Jesus. Tá? Do contrário, nós somos desafiados a celebrar mesmo dentro das nossas limitações, né? Eu me lembro que eu tinha a minha primeira líder, escola dominical. Ela morreu aos 92 anos e ela ficou uns bons anos na cama, né? E aquela mulher muitas vezes pregava e trazia lindas mensagens, porque as limitações não impediam que ela fosse instrumento na vida de Deus, né? Nós temos que aprender isso. Então, o irmão tem encontrou aí, irmão? Leia para mim, o 13 e 16. 13 ao 16 ou 13? Não, 13 e 16. Então, Tatenai, o governador de além do rio, Secar, o Senai, e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente conforme que decretara o rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com a Amém? E aí? É interessante a gente observar que essa etapa ainda está encontrando uma certa dificuldade. Irmãos, só fazendo uma recordação das lições passadas, o povo de Judá é o povo qual tribo mesmo? Tribo de Judá e Benjamim, né? Essas duas tribos, como as outras 10 tribos, todas originaram de quê? Os antigos hebreus, né? Correto ou estou errado? Antigos hebreus. A tribo de Judá é a tribo que morava em Jerusalém, zelava do templo, zelava das coisas sagradas de Deus. Indo as tribos, indo esse povo judeu cativo à Babilônia, eles enfrentaram o quê? Grandes desafios, grandes dificuldades por estar o quê? Em terras estranhas, deuses estranhos, né? Submissão, servidão, né? A um povo que não temia a Deus. Alguns acabaram, 70 anos de cativeiro, né? Acabaram que construindo suas vidas e até mesmo adaptando suas vidas, né, na Babilônia. Os remanescentes que voltaram, o que eles fizeram? Eles foram desafiados a reconstruir os muros de Jerusalém. Nós sabemos que as cidades eram cercadas por muros, por questões de prudência, né, de evitar o ataque dos inimigos, né? E também reconstruir o quê? O templo, né? Reconstruir o templo. Aqueles remanescentes tiveram vários obstáculos. E um dos obstáculos foram o quê? Foram os povos samaritanos. Os povos samaritanos, irmãos, eram povos ruins, não eram povos ruins. Mas não eram povos que tinham a mesma afinidade que os povos judeus. Então nós temos que entender que na nossa caminhada cristã, até que ponto e onde nós estamos, de quem nós estamos recebendo ajuda.
De quem nos oferece ajuda? Às vezes as pessoas nos oferecem ajuda, mas a fim de quê? A fim de que o desfecho daquela ajuda oferecida venha o quê? A nos levar a um fracasso. Tanto é que é acreditado, a gente tem que ter menos cuidado com os inimigos do que com amigos. Os inimigos nós já sabemos que são inimigos. Os cuidados nós já sabemos como ter. Agora os amigos, a gente não sabe até que ponto a gente pode ser traído, uma vez que o próprio Jesus foi traído com quem estava comendo com ele na mesa, com quem andou com ele no dia a dia. Exercendo com responsabilidade o discipulado de Cristo. Bom, celebrando cada etapa vencida. Estamos vivendo, irmãos, um momento de pandemia, que é evidente para nós. Momento de uma pandemia física, uma pandemia psicológica, está sendo pior, o nosso emocional abalado. Estamos vivendo uma pandemia terrível, que é a pandemia econômica, e estamos vivendo a pior das pandemias, que é a pandemia política. Ora, aí você me perguntaria, mas como celebrar em meio, digamos, entre aspas, tantas desgraças que nós estamos vivendo no momento atual? Irmãos, para alguns é loucura do que nós pensamos, do que nós vivemos, do que nós retratamos no dia a dia. Mesmo em meio a toda essa pandemia, a essa tragédia que nós estamos vivendo aí, é possível continuarmos celebrando cada etapa das nossas vidas. Pense bem. Quando eu pedi o pastor aqui oração para famílias militares, praticamente para mim eram 2 jovens. Nós estamos aqui hoje celebrando uma etapa da nossa vida. Para mim, que já estava com dificuldade ontem, hoje eu já estou aqui com os irmãos com muito prazer, com alegria, celebrando o quê? Uma etapa da minha vida. Qual que é a etapa maravilhosa que nós celebramos, que o irmão do Pedro celebrou com a Fernanda há poucos dias? O nascimento de um filho, gente. Tem dinheiro que paga o chorinho da criança? Tem dinheiro que paga ouvir o seu filho dizer a primeira vez papai, mamãe? Primeira vez que ele se ergue, a minha filha nunca tirou, não, sabe? Escolhe lá, vai fazer falta nela depois, não sei mais o quê. Ela leva depois, sai andando, tontinho assim, que alegria, gente. Celebração de etapas. Quando nós conseguimos, por exemplo, sair do aluguel, celebração de etapa. Meia dificuldade, conseguimos colocar a mesa posta nos nossos lares, celebração. Então nós temos mais a celebrar do que a murmurar. Nós não temos por que murmurar, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das bases muitas vezes serem estremecidas, apesar das bases serem muitas vezes estremecidas. Então celebrar a cada etapa vencida para nós deve ser o que? Parte de um cristão, irmãos. O que tem de cristão, irmãos, entre aspas, resmungões, mal agradecidos, que não dão valor àquilo que possui. A vida não é feita daquilo que eu quero. Eu devo celebrar aquilo que eu possuo, não aquilo que eu quero. E tem pessoas que às vezes ele é esperto, às vezes fazer 40 dias de jejum para um sonho se realizar um sonho, nada contra, mas às vezes não valoriza o que recebeu hoje pela manhã. Não celebra a vida de viver essa manhã ensolarada, daqui a pouquinho todo escuro, pela chuva,
Mas mesmo quando escurecer, vamos celebrar, não vem chuva, vida. Todo ser que respira precisa de água. Não existe um ser com vida sem água. A ciência até hoje não contou. Que coisa interessante, irmãos. Deus é tão perfeito, por isso nós temos que celebrar a nossa vida. Lembrando, só fazendo um parênteses aqui, água é um bem tão fundamental na nossa vida que ninguém rouba a água, ninguém tira a água. Você sabia que a água do seu corpo, a água daquela madeira que você cortou em casa, ela volta para o planeta? Ela volta. Cientificamente comprovado. A água do nosso corpo volta para o planeta, o nosso corpo volta ao corpo. E essa água é evaporada. Então, é um bem tão precioso que ela não aumenta e nem diminui. Mas está faltando água, tudo. Antigamente, a mina que eu passava lá na fazenda do meu avô era muita água. Sim, era muita água. Eu tenho essa história para contar também. Cachoeiras que praticamente minaram, caíram para 25%. Mas isso não é questão da água ter diminuído ou aumentado. Isso é irresponsabilidade nossa, através das queimadas, dos cortes das matas, do acúmulo de lixos, de poluição. Aí sim a água tem sido o quê? Interrompido o seu ciclo. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque celebrar a vida nunca deve deixar de acontecer nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus continua ainda sendo fiel. Observe bem, irmãos, tudo aquilo que acontece de ruim à nossa volta é responsabilidade, principalmente nossa. Tem a permissão de Deus? Sim. Tem a permissão de Deus. Mas é responsabilidade nossa. Se estamos vivendo essa pandemia aí, alguém irresponsavelmente não acudiu a tempo hábil à expansão desse vírus. Então é responsabilidade nossa. Hoje todos nós estamos pagando a conta. Todos nós estamos pagando a conta. Mas mesmo assim, nós cristãos somos desafiados a celebrarmos a vida, a celebrarmos a cada etapa que nós vivemos, cada manhã que nós levantamos. Vamos olhar para o tempo, vamos olhar para nós, para o espelho, né, irmão Domingos? E vamos celebrar a vida. Vamos celebrar a vida. Olhar para o espelho, saber que nós estamos enxergando. Faltando um pouco de cabelo, mas já tem um pouquinho ainda. Que bom, gente, estar vivo. Se estamos vivos, temos o quê? Oportunidade. Oportunidade para o trabalho, oportunidade para o diálogo, oportunidade para estarmos na obra do Senhor, oportunidade para fazer uma devocional, oportunidade para confortar alguém, oportunidade para estar ao lado de alguém que está triste, que está desesperado, trazendo uma palavra de conforto também. Isso tudo é motivo de nós celebrarmos etapas que vão ser vencidas a cada dia. Não vamos esperar, irmão, 2022 para realizarmos coisas que nós podemos realizar nesse domingo hoje. O grande problema é que, apesar de eu conviver, coisa voluntária, eu tenho trabalhado muito, o grande problema que nós temos, que nos impede de celebrar a vida e etapas vencidas, é a nossa ansiedade. E a nossa ansiedade ela não tem outra função a nos tirar a oportunidade de ser feliz agora. A única função da ansiedade é essa. Eu pensar que depois eu posso esquecer que eu posso agora. Eu posso ter uma experiência agora que transforma numa etapa já vencida. E se ela não foi vencida ainda, eu posso conquistá-la. Mas tudo isso vai depender do agora. Por quê? Do agora. Porque depois não sabemos. Não sabemos. O que a Bíblia fala para nós? Que nós não podemos acrescentar aqui. Quem se lembra? Um côvado, né? Um côvado da nossa vida. Então, se nós sabemos isso, vamos pedir agora. Vamos celebrar a vida, mesmo com as dificuldades. Se nós não temos
a total alegria para celebrarmos, vamos pedir a Deus uma oração. Senhor, ajuda-me a contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito, né? Ajuda a contemplar a existência da minha filha, a existência do fruto que está no meu quintal, né? Do animalzinho que eu tenho, né? Do mercado que eu hoje pude fazer compra, né? Cada, como se diz, porção que você coloca na balança, cada mercadoria que você pega no mercado, é motivo de gratidão a Deus. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade, irmãos, e lamentavelmente essa sociedade atingiu também as igrejas, de vivermos o quê? O imensurável, o macro, esquecendo tudo. Como começa a nossa vida, irmãos? Como começa a nossa vida? Lá no útero. Como começa? Quem sabe o momento da primeira respiração? Né? Começa aos poucos. E às vezes a gente atropelamos tanto as nossas etapas. Muitas vezes eu, enquanto professor, eu lidei com alunos que tinham problemas sérios, irmãos, na aprendizagem. Por quê? Porque queimaram etapas. Não tinha condição agora de estar tendo uma formação ideal, porque queimaram etapas da criança. Não era o momento de ensinar o que foi ensinado. E aquilo que era preciso ser ensinado não foi. E eles tinham sérias dificuldades. Trocar letras, né? Dificuldade de interpretar texto, frases. E isso foi queima de etapa. Então nós temos que obedecer. Assim como a criança deve ser criada obedecendo as suas etapas, nós temos também que obedecer as nossas etapas até enquanto vida nós tivermos aqui. Né? E vê coisa triste quando nós começamos a revoltar com o princípio da idade. Né? Eu estava olhando esse tempo atrás no espelho, né? E mexendo no cabelo. A minha filha falou: papai, aceita que dói menos, papai. Está caindo mesmo, não tem jeito não. Falei: minha filha, mas o implante, papai, fica a coisa mais feia do mundo, pai. Implante, para com isso, tira da cabeça. Usa o boné, papai. Então, são as etapas que nós estamos vivendo. Né? Nós vamos nos limitando. Tá? Irmãos, eu vou ver se eu lembro um pouquinho de algumas coisas que eu coloquei no esboço. Tá? Alguém leia para mim o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, no número 1 da lição. Alguém tem aí o e-mail? Primeiro parágrafo, número 1. Começa aí, no capítulo 4 de Esdras, a leitura nós já fizemos, lição passadas aí, né, irmãos? Dá para ler? No processo de recomeçar, considerar a importância de cada etapa da construção é de suma importância. É necessário também descobrir a motivação para entrar na obra. Os problemas são reais e se apresentam com toda força. Primeiro parágrafo. Só um minutinho. Tá. Então, qual que é a palavra mais importante aí, irmão, para destacar desse texto aí? Olha, uma, duas? Qual que é a passagem mais importante? Não tem como jogar aqui não, pastor? Ah, tá. Tudo bem. Qual que é a palavra mais importante, irmãos? Alguém pode comentar para nós?
motivação. Irmãos, em todos os setores da nossa sociedade falta motivação. E essa motivação, irmãos, às vezes nem é a falta dela, às vezes é a desculpa dela. Motivação. Imagine nós, irmãos, os nossos primeiros irmãos lá da igreja primitiva, que muitas vezes usavam as catatumbas dos cemitérios para celebrar os seus cultos por causa da perseguição dos judeus. Aí você olha para aqui, ai, quantos recursos, quantas maravilhas, né? Quanta liberdade. Mas às vezes nós ainda entendemos que não temos motivação para caminharmos. Então a motivação não é a falta da motivação. Nós escondemos atrás dessa motivação. Não é? Certa feita, uma pessoa virou para mim: professor, a nossa biblioteca, professor, ela falta muitos livros, né? Aí eu olhei e falei: sim, falta muitos livros. Mas eu fiz um apanhado em janeiro aqui, eu fiquei aqui nas férias, e percebi que a nossa biblioteca, apesar de faltar alguns materiais, ela tem muitos materiais ricos. Você conhece alguns deles? Não tive tempo ainda de analisar. Então, irmãos, às vezes nós escondemos atrás da falta de motivação. Qual que é a falta de motivação que nós vivemos hoje para uma caminhada cristã mais sólida, mais séria? Qual que é a falta de motivação? Escondemos atrás da falta de motivação. Temos motivo de sobra, irmãos. Temos oportunidade de sobra de caminharmos. Mas muitas vezes nós entendemos que ainda nos falta algo, e aí nós usamos como falta de motivação. É necessário também descobrir a motivação para entrar na obra. Então, falta a gente trabalhar. Eu percebo que eu estou desmotivado, mas como que eu posso me motivar? Mas eu não sei, eu não tenho dom. Ô gente, então a Bíblia está mentindo. A Bíblia está mentindo. Se você provar para mim que não tem dom, a Bíblia está mentindo. Todos nós temos um dom. Todos nós temos um dom. E tem irmãos que têm dom, gente, que às vezes a igreja não leva em consideração. Tão interessante. Tão interessante. Então, sabendo, gente, que nós todos temos um dom, então todos nós temos uma motivação real para caminharmos, para cooperarmos, para estarmos juntos e para celebrarmos etapas que estão sendo vencidas, que venceremos. Deus não deixou ninguém sem dom. Ninguém. Eu, às vezes, nas minhas caminhadas por aí fora, eu vi tantas coisas simples e interessantes que as pessoas fizeram e que às vezes eu ficava pensando: gente, são talentos angariados que às vezes nós desperdiçamos talentos. São talentos angariados. Pessoas com enorme dificuldade. Eu me lembro que, vendo essa lição, falando sobre motivação, e eu me lembrei de quando eu cheguei na Faculdade de Teologia em São Paulo, um frio que estava de madrugada, sabe? De madrugada não, meia-noite mais ou menos. Um frio terrível. E eu encontrei com uma menina de cadeira de roda,
no corredor, assim, a universidade era muito grande, praticamente no centro da cidade, como a Duarte aqui, e eu encontrei com a menina, toda encapotada, e a sua cadeirinha de roda, como se disparar. Quando ela me viu no corredor, ela falou: meu irmão, aquele que te chamou é suficiente para te sustentar na obra. Você não conhecia sem nada. E passou e foi para o acampamento dela, que ela era do seminário permanente, né, presencial, e foi para lá. Onde aquela menina estiver, eu tenho certeza que, mesmo com as suas limitações, ela tem feito um grande ministério pastoral na vida da sua igreja. Né? Muitas vezes eu assisti alguns sermões dela na faculdade, na igreja da faculdade, e eu fiquei pensando, gente, quanto talento eu tenho, quanta oportunidade eu tenho, e às vezes não tenho essa motivação toda que tem essa menina, com essa dificuldade física também. Né? Então é assim, nós temos que procurarmos, criarmos motivações para caminharmos. Os problemas são reais peraí, irmãos, desculpa. Os problemas são reais e se apresentam com toda a força. Todos nós vamos encontrar obstáculos na vida. Todos nós vamos encontrar. Que monótono seria a nossa vida, que coisa mais triste. Uma vida que você já levanta tudo realizado, tudo pronto. Tudo pronto. Então os obstáculos, é normal que aconteça. É normal, isso faz parte. Né? Isso é o que nós chamamos de diversidade na nossa vida. E vamos encontrar essa diversidade. Né? Continuando aí, deixa eu dar para um pedacinho, tá, irmãos? Após 13 anos de trabalhos interrompidos, provavelmente os judeus concluíram a obra do templo, motivados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Foi de 13 anos. 13 anos. Então nós podemos sonhar ainda, né? Nós estamos fazendo 3 anos, né? Hoje vamos celebrar o 3º ano, né? Quanta coisa boa nós já tivemos aqui em 3 anos, né, irmãos? Eu me lembro que a primeira reunião que nós tivemos, a irmã Mara deve lembrar, estavam 3 ou 4 pessoas, né, irmã? 3 ou 4 pessoas. Uma reunião. Aí foi chegando mais um. Antes da pandemia, nós estávamos com um grupo bom. Né? Grupo bom mesmo. A pandemia veio, deu uma balanceada, mas não derrubou, estamos aí, graças a Deus. Mas temos muito a celebrar, e temos muito também a conquistar. Não vamos deixar a obra parar, não. A obra não é minha, não é sua, a obra não é do pastor, não é do bispo. A obra é de Deus. A obra não é uma placa que se restringe lá fora. A obra é do Senhor. E nós fomos chamados, fomos desafiados por alguém que é mais do que vencedor e nos faz mais do que vencedores, que é Cristo. É Ele que nos motiva a caminhar. Apesar dos cambalares da vida, apesar dos samaritanos, né? Apesar daqueles que querem interromper a obra. Né? Vivemos um tempo de busca por coisas grandes, mas sem a consistência, o que nos leva a um processo de não valorização das etapas. Jerusalém não estava totalmente reconstruída. No entanto, o templo, sim, isso era uma grande conquista para o povo, a casa de Deus. Então, irmãos, apesar dos nossos desafios, se nós dermos prioridade às questões espirituais, às coisas relacionadas a Deus, nós teremos tudo para termos motivos de sobra
para cada dia celebrarmos etapas vencidas, por menor que ela seja. Não vamos esperar conquistar as grandes coisas, se nós podemos conquistar e celebrar as pequenas. Um grande templo, irmão, ele começa aqui pela pedra fundamental, não é isso? Quem já assistiu a construção de um templo? A pedra fundamental. Daquela pedra fundamental vem a base, aí depois a etapa do respaldo, depois vem a etapa da cobertura, depois vem a etapa do acabamento. Eu me lembro muito do templo da Igreja Assembleia de Deus em Maria, quando começou a construir. Gente, você olhava assim e falava, coitado desse pastor, coitado, esse pastor não vai aguentar. Vem lá do Rio de Janeiro, com família, ele pegou um lote lá com barranco, ganhou aquilo e ele foi cavucando. Uma pessoa passava e falava, esse cara ele não manda a cabeça, ele está fazendo com a grande igreja na praça ali, esse rapaz está tentando fazer uma igrejinha aqui. E ele foi, cada etapa, ele foi construindo. Hoje está lá, para quem quiser ter. Então nós temos que pensar nisso, não é só em igreja, não, na vida. A vida. Começamos lá no prezinho, né? Até chegar a uma faculdade, por exemplo, quão difícil é. Né? 35 anos de vida trabalhada, às vezes é tão difícil para quem está começando, né? Certa feita eu estava com um jovem fazendo estágio na minha sala, ele virou professor, quanto tempo você tem de escola? Eu falei, quantos anos? Mas coitado de mim, né? Eu estou desanimado, professor. É tantos anos assim, então as pessoas já estão começando a desanimar. As pessoas chegam na igreja, hoje não, deixar para amanhã. E amanhã virou amanhã, e amanhã vai virar amanhã, e a vida passou. Ok? Segundo parágrafo da lição para mim, por favor. Quem pode ler? Pastor, tem acesso aí, pastor? Segundo parágrafo da lição, o número 1. Quero desafiá-lo? Quero desafiá-lo a pensar comigo na situação atual da humanidade. Um tempo estranho de muitas incertezas e grandes perdas. Diante desse quadro caótico, a igreja precisa reagir e a melhor maneira de fazer isso é trabalhar nos 3 aspectos dessa nossa leitura de época. A análise das circunstâncias, o conhecimento do projeto e a fé na credibilidade do autor. Estes aspectos proporcionam tranquilidade e disposição para realizar a obra necessária, além, é claro, da vontade de vê-la concluída, o que estimula a observação cuidadosa de cada etapa vencida. Então, está aí, irmãos, análise, o forte aí é análise da circunstância e conhecimento, né, do projeto e a fé na credibilidade do autor. Isso se tratando de vida secular. Na vida espiritual, na vida eclesiástica, qual que é o nosso autor? Qual que é o autor dessa obra? Qual que é o maior interessado nessa obra? É o próprio Deus. É Ele que nos desafia. É Ele que nos desafia a fazer principalmente uma análise do nosso comportamento. Como que eu tenho sonhado em celebrar etapas vencidas se eu não tenho lutado? Você já viu que tipo de pessoa que gosta de olhar nas coisas dos outros? Já viu? Mas fulano fez uma casa tão bonita. Por isso está lá alegre lá, fazendo churrasco, comemorando. Uma etapa vencida. Mas ele não lutou para essa etapa. Então, irmãos, vamos tirar o nosso olhar
daquilo que não constrói, daquilo que não nos leva a uma etapa vencida. Vamos procurar construir a nossa etapa. Porque na obra de Deus, o mais interessado, o maior interessado é Deus. Agora, se Ele, sendo santo, se Ele sendo autor e consumador de todas as coisas, Ele tem interesse em nos usar, quem somos nós, irmãos, para negar? Quem somos nós para nos darmos uma resposta como Samuel deu? Eis-nos aqui, Senhor. Quem somos nós? Mas é tão difícil, a minha cidade é tão complicada, a minha família. Não, eu vou esperar minha esposa converter. Eu digo para converter, eu vou começar. Vou mesmo. Como se ela fosse detentora da obra de Deus, né? Como se ela fosse detentora das coisas de Deus. Não, mas eu vou esperar primeiro minha família crescer, vou esperar aposentar, agora está difícil. Não, irmãos, a construção tem que ser um cotidiano. Se o nosso cristianismo limitar sonhos apenas, se o nosso cristianismo limitar somente as coisas futuras, que não seja o reino dos céus, as coisas têm que acontecer aqui. O reino é do céu, mas nós estamos na terra. O reino é do céu, mas nós temos que construir aqui. Aquele povo judeu estava preocupado em construir a casa de Deus, entendendo que era, como se diz, uma etapa necessária para eles darem continuidade à sua vida da presença de Deus. Mas eles não estavam fora da presença de Deus. Eles já estavam na presença de Deus. Isso que é mais importante. Isso que é mais importante. É você construir sem perder o foco. Aí sim, cada dia nós temos uma etapa a ser celebrada. Não vamos esperar grandes coisas, grandes tempos, grandes construções nas nossas vidas, grande formação na nossa vida, para a gente ter motivações ou motivos para celebrarmos as etapas. Eu me lembro, irmãos, que a primeira vez que eu dirigi uma reunião na igreja, eu falei 5 minutos. O pastor havia faltado, uma tia minha já bem idosa, falou, puxa vida, hoje acabou, vamos fechar a igreja e vamos embora. Eu falei, não, tia, não fecha a igreja não. A senhora me permite eu falar alguma coisa? Não, filho, sim, pode, a tia estava muito satisfeita com a minha conversão, pode ir, pode falar. Eu não vi a Bíblia lá, me parece que... O versículo que eu usei, Salmo 119, o versículo lá, e eu fiz alguns comentários por 5 minutos. Aí depois um cântico, uma oração pelos presentes, depois uma oração silenciosa, o Amém Tríplice, naquela época a gente cantava, né? Não sei se os batistas do passado cantaram, o Amém Tríplice, né? Que é o Amém 3 vezes cantado. E encerramos, agradeci o visitante que estava lá, e foi. Se eu fosse esperar, eu vou esperar primeiro, né? Eu vou começar a me adaptar à igreja, aí sim, aí eu continuo, eu faço as coisas. Espere um pouquinho para mim, pastor, por favor. Deixa, continua, pode seguir. Do lado, Sim, do lado, né? Ok. Aqui, ó. Olhando o texto de Êxodo, abre para mim o Êxodo 5, de 1 a 5, irmãos. Na Bíblia agora. Êxodo 5, de 1 a 5. De 1 a 5. Capítulo 5 de Êxodo. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadak, e começaram
para edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador da quem do Eufrates, e Setar-Bozenai, os seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para edificar-vos essa casa e restaurar-vos este muro? Perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Irmãos, olha que interessante. Eles estavam construindo em nome de Deus. Eles estavam sendo movidos pelo Espírito de Deus. Conta-se a história, eu vou até falar aqui do Lima Duarte, os mais antigos falavam, né? Isso, o senhor dava de repórter Lima Duarte, escritor. Quando foi construída a igreja metodista ali, né? Conta-se a história de Lima Duarte, que o padre veio, né? Veio impedir a construção da igreja metodista. O padre da época. Né? Inclusive veio até um tom mesmo de violência, né? Segundo o escritor me informou. Mas logo em seguida veio o senador, o coronel José Virgílio, essa é a minha rua, é o nome dele, e abriu a Constituição e mostrou para os sacerdotes: olha aqui, liberdade de culto no Brasil a partir de 1824. Né? Então o senhor não pode impedir construir esta casa. E ali acabou a história ali, e a igreja foi erigida. Por que isso acontece? Sempre nós vamos ter obstáculos na obra do Senhor. Qualquer ação da igreja incomoda o vizinho. Já observaram isso aí? Carro da igreja incomoda o vizinho. Né? Tudo incomoda o vizinho. Mas aquele que é fiel, aquele que nos chamou para essa obra é fiel, para dar prosseguimento, para concretizar e para nos dar sempre a alegria de celebrarmos cada dia uma nova etapa. Número 2, pastor, por favor. Oi, pode. 2. Conhecimento do projeto. Em todo o processo de construção, a importância de um arquiteto é de grande valor. Ele faz com que leigos vislumbrem aquilo que sonham ver realizado. Quando seguimos o projeto, mesmo que demore um pouco ou muito, nos alegramos diante de cada etapa concluída, ou já sabemos o que ainda está por vir. Atentos, porém, para a atitude de Tatenai, o governador e seus companheiros fizeram pontualmente segundo o que decretou a comunidade. Quero destacar pontualmente. Assim, pergunto: como estamos tratando a obra que Deus nos confiou? Será que de fato estamos preocupados em conhecê-la na sua totalidade, para que então possamos definir as estratégias? Gente, pega o versículo, agora em casa, pega o versículo 13, que foi lido, e depois o versículo, me parece que 3 de Êxodo 5, de 1 a 5, para você ver como que muda a posição quando nós colocamos Deus como nosso autor e consumador de todas as coisas. Como que muda? Uma vez oposição, outrora situação. Então, a partir do momento que Tatenai percebe que a obra é de Deus, ele começa então o quê? A
concordar e assim aceitar que a obra seja realmente construída. Então, irmãos, nós somos desafiados a fazer parte desse processo da construção da obra de Deus. Não é porque nós merecemos, não. É porque Deus assim quer. Deus assim quer. Nós fazemos tantas coisas, às vezes, ficamos tão tarefados, que às vezes esquecemos de dar uma certa obediência a Deus na sua obra. Às vezes até no bom sentido, com boas intenções. Não é? Mas esquecemos às vezes que Ele é o autor e consumador da obra. Nós temos que entender isso. O próximo parágrafo, Fernando, por favor. Acompanhando projetos elaborados por amigos arquitetos, vejo a facilidade com que as famílias se alegram com a conclusão das etapas, em virtude de perceberem que o próximo desafio está ali, bem diante dos olhos. Perceber que Deus deu a vitória da etapa e ter clareza quanto ao próximo passo é estimulante, e assim é preciso dar atenção a este fato, conhecer o projeto. Gente, o fazer deve depender de nós. Agora, o concretizar depende com exclusividade de Deus. Deus é que consuma todos os fatos. Deus é que consuma toda a obra. Agora, nós devemos fazer. Agostinho, perdoa os irmãos por usar uma palavra que é muito comum no meio evangélico, tá? Ele dizia o seguinte: rezai como se tudo dependesse de Deus, fazei como se tudo dependesse de você. Então, muitas vezes nós queremos que a obra seja concretizada, nós queremos celebrar as etapas, mas nós não queremos fazer. Lembre-se da situação de Jesus no túmulo de Lázaro? Ele fez aquilo que era impossível aos homens: arredar a pedra, desatar as ataduras, né, que eles falavam, né? Que atadura que a gente fala, né? Até pouco tempo, quando eu era criança, amarrava a mão dos defuntos, assim, né? Não sei se era para parar, amarrar os pés. O desatar o defunto, após a sua ressurreição, né? Não era defunto, mas já era ressurreto, né? Foi função das pessoas. Então, irmãos, não vamos deixar para Deus fazer aquilo que é de responsabilidade minha. Não vamos deixar para Deus, não. Não é? Porque Deus é Senhor da consumação de todas as obras, principalmente as obras que nós nos dispusemos a realizarmos. Okay? 3, por favor. Neste tempo, precisamos nos apresentar para
Alguém abre para mim Filipenses 1:6? Leia para mim, estou concluindo, tá, irmãos? Filipenses 1:6. Tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Certo a conclusão, irmãos? Não é uma conclusão? Então, nós estamos aqui realizando uma obra a qual nós temos o arquiteto supremo, que é o nosso Deus em Cristo Jesus. Tempo, mobiliário, local, isso são coisas, detalhes. São detalhes. Às vezes nós vamos deparar com lugares aí, irmãos, que nós não vamos ter um lugar de reunidos. Não é? Não vamos ter lugar. E tem lugares tão inusitados que você nem imagina, e ali, mesmo não tendo um templo, mesmo não tendo um mobiliário, mesmo não tendo um ventilador, um aparelho de som, a obra de Deus acontece. Por quê? Porque a obra de Deus não depende de mim e de você para que ela exista. É claro que a realização dela devemos nós sim fazermos parte dessa construção. Mas se eu não quiser, outro vai querer. O Senhor vai colocar outro no meu lugar. Alguém vai fazer a obra, porque a obra é de Deus. Eu gosto muito daquele corinho, né? Eu nem sei cantar todo, estava ouvindo e eu fugia, né? Quando fala, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Que maravilha, né, irmãos? Não é nós que somos pioneiros da obra, não. Ah, fulano é pioneiro, pode ser pioneiro da denominação, porque o Senhor ali já estava. Então, concluindo, assim como fizeram os filhos de Israel, celebremos com regozijo cada etapa concluída, até que possamos chegar à conclusão desta grande obra, quando veremos o nosso Deus face a face. Esse é o conselho que Deus nos dá, para que nós possamos sermos agradecidos por cada etapa vencida nas nossas vidas, por mais simples que ela seja. Só para concluir, certa feita, um pastor falando sobre o Natal, e ele falou: irmão, você quer celebrar o Natal de Cristo? Não espera comprar uma leitoa, não espera ter uma mesa farta. Lá para o mês de março, abril, por aí, você pega um franguinho e começa a dar o restinho da comida que sobra da sua casa para aquele franguinho, e vai engordando ele, vai engordando, e depois você faz o seu Natal. Então, irmãos, as coisas de Deus, elas acontecem da forma que Ele melhor entende que deve ser acontecida. Não é como nós queremos. Não vamos esperar grandes momentos da nossa vida para sermos alegres e celebrarmos a etapa das nossas vidas. Deus faz muito por nós, irmãos, muito. Ainda que nós temos de adversidades, ainda que nós temos contratempos, oposições, mas Ele tem feito muito por nós. Amém? E hoje à noite nós estamos convidados, você que está em casa, que nos acompanhou nessa escola dominical, a celebrarmos conosco o 3º ano de existência dessa congregação com muita alegria. Tá. A celebração é domingo que vem, desculpe, irmãos. Dia 28, né? Dia 28 você está convidado, então, para celebrar conosco essa etapa vencida e a existência dessa congregação maravilhosa aqui nesta cidade. Eu peço desculpas aos irmãos pelas minhas limitações, pela falta do óculos.
tá? Mas eu entendi que eu deveria de participar dessa escola dominical dos irmãos nessa manhã. Muito obrigado pela cooperação dos irmãos e pela atenção dos irmãos que estão aí em casa. Tenha todos um bom dia e com oração silenciosa está encerrado o nosso trabalho esta manhã.